Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma palestra da Sociedade Espírita Jorge. Momento muito importante em que temos a possibilidade de refletir e aprender com os ensinamentos da doutrina espírita. Vamos começar lendo uma página inicial e em seguida faremos a nossa prece. A página de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 127, Humanidade Real. Eis o homem. Pilatos, em João, capítulo 19, versículo 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgiu em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Convido a vocês para, neste momento, elevarmos o nosso pensamento a esse Mestre querido, Jesus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos juntos em Seu nome, para mais uma vez aprender com Seus ensinamentos, Suas palavras, Seus exemplos. Que Sua luz, Senhor, se faça para todos nós neste momento e que Seus mensageiros, especialmente os benfeitores da nossa querida Sociedade Espírita Jorge, possam igualmente estar conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos trazendo paz e sabedoria a todos nós e a todos os nossos entes queridos que neste momento povoam nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestra de hoje é com Hélio Ribeiro e o tema é a lei de causa e efeito. Vamos acompanhar. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Gostaria de trazer alguns momentos de reflexão, algumas reflexões para nós nesse período em que nós estamos vivendo, em especial para nós que nos dizemos espíritas. Porque, diferente de outras concepções religiosas, a doutrina espírita não nos exige nenhum ritual externo de aceitação da fé espírita, assim como também não existe nenhum ritual de iniciação, não existe batismo, não existe nada que possa, de alguma forma, concretizar ou colocar um marco inicial na história de nossas vidas a partir do momento em que a gente começa a se dizer espírita. Então, com esse diferencial,
nós temos que recorrer a Allan Kardec, quando ele disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Aliado a isso, existem os ensinamentos escritos em um livro dos Espíritos, aonde, através de perguntas elaboradas pelo professor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, aos espíritos superiores, uma gama de espíritos, uma falange de espíritos organizada pelo próprio Jesus e que tomou o nome de Espírito de Verdade. Ele fazia as perguntas, Kardec, e os espíritos se revezavam nas respostas. Aqueles ensinamentos contidos em O Livro dos Espíritos, tudo aquilo que ele escreve ali, para nós, é a verdade. É a verdade que nos foi revelada através do processo que nós ficamos conhecendo como a terceira revelação. Ou seja, a primeira, Moisés, o ensinamento do Deus único; a segunda, Jesus, o ensinamento do seu Evangelho, que podemos sintetizar na lei de amor; e a terceira não teve uma personificação, não foi na pessoa de Kardec, e sim nos ensinos trazidos pelos espíritos superiores, e que Allan Kardec, com sua sabedoria, através das perguntas que ele próprio elaborou, representando ali as dúvidas mais comuns dos homens de sua época, e tudo ficou resumido em O Livro dos Espíritos. Todos os outros livros escritos por Allan Kardec, com exceção do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi um momento muito especial na obra da produção de Allan Kardec, todos os outros são um desdobramento de O Livro dos Espíritos. Então, para nós, tudo que consta na obra de Allan Kardec é o que nós entendemos como uma profissão de fé, em que nós acreditamos. E aí que traz o diferencial para outras pessoas, de outras concepções religiosas, porque nós acreditamos, por exemplo, nas leis eternas, nas leis naturais, e dentre elas existe a lei de causa e efeito. A lei que diz que nós vamos receber exatamente aquilo que nós fizermos. Ou seja, repete o que consta no Evangelho, quando Paulo de Tarso escreve: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E Jesus disse também: a cada qual será dado segundo as suas obras. Então estamos imersos numa lei grandiosa, que é chamada lei de causa e efeito. E tudo isso, os desdobramentos, ou digamos, os departamentos de execução dessa lei, são inumeráveis. Uma delas é a contabilidade divina, que está escrita na nossa consciência, aonde nós seremos julgados depois do decesso de nosso corpo. Quando desencarnarmos, nós seremos julgados por nós próprios, pela nossa consciência. E ali no departamento, que podemos dizer filosoficamente como da contabilidade divina, estão as nossas dívidas. Estão os momentos onde nós vamos, de alguma forma, acertar as nossas contas. E podemos até ousar dizer que a pandemia, através do vírus, do coronavírus, do novo coronavírus, é um mecanismo através do qual muitas contas estão sendo acertadas. Quantas dívidas não estão sendo resgatadas por aquele sofrimento que é impingido às pessoas que são infectadas? E quantos que não resgataram com aquele sofrimento que decorreu com a sua desencarnação? Então tudo isso tem a grandiosidade da lei de Deus, do qual ninguém escapa. Para nós espíritas, não deve existir o medo de morrer. Deve existir, sim, o temor de partir da Terra,
sem ter feito o mínimo daquilo que foi combinado antes de voltarmos à Terra através do processo da reencarnação. Porque Allan Kardec perguntou aos espíritos qual é a maior vergonha que o espírito passa quando chega no mundo espiritual, de uma maneira sinteticamente falando. E os espíritos superiores respondendo a Kardec: é do defeito que não foi superado. E Deus nos dá meios e modos para que possamos nos superar, para que possamos suportar as provas que nos visitam, para que possamos nos vencer. Porque o maior sabotador de planos de evolução espiritual somos nós próprios. Nós é que deveremos sempre nos superar, sempre passar por cima aquelas barreiras que nós não criamos. E nós percebemos que, com isso, muitos que se dizem espíritas ficam, muitas vezes, limitados em suas opiniões pessoais, querendo que a sua opinião pessoal se supere aos ensinos dos espíritos. Isso é um contrassenso. Isso é, na prática, ser espírita até onde convém. Como, por exemplo, aqueles que acham que deve haver uma flexibilização na lei que proíbe o aborto em nosso Brasil. O aborto ele só pode acontecer quando há risco à saúde da mãe, por recém-decisão do Supremo, no caso de uma criança com uma má formação cerebral, os anencéfalos, mas existem aqueles que acham que, como uma mulher que praticou o aborto, ela tem o direito sobre o seu próprio corpo, ela não merece a prisão pelo fato de ter abortado. A leitura espírita desse assunto é muito bem diferente. Então é inconcebível espíritas, que se dizem espíritas, que acreditam em tudo aquilo que os espíritos escreveram, inclusive o livro dos espíritos, afirmarem que deve haver uma flexibilização e que a lei deve mudar, não sendo mais crime considerado o aborto. Nós sabemos das consequências espirituais desse ato. Nós espíritas sabemos daquilo que pode advir para todos os atores envolvidos no ato do aborto, inclusive das consequências no campo da obsessão. E sabemos também que existe, quando nós voltamos à Terra, existe um planejamento com quem que a gente deve reencontrar, quem deve ser os nossos filhos, pela via natural, pela via da adoção. E as vigas mestras do arquiteto da nossa existência, ou melhor, da arquitetura da nossa existência na Terra, aquilo não tem como mexer. São pontos principais da organização de uma grande viagem e que não pode ser modificada. Então, a viagem do espírito, através do processo reencarnatório, existem linhas principais que não tem como mexer. E isso a gente vê muito bem numa passagem na obra de André Luiz, quando uma senhora, que André Luiz escolhe os nomes, Cesina, ela era uma mulher que vivia no Rio de Janeiro, no subúrbio, na década de 40, e ela estava infeliz com a gravidez e queria, de alguma forma, abortar. Não queria o espírito, que no livro o nome é Jonas. E aí o assunto foi levado a uma colônia espiritual situada próxima à Terra, responsável por reencarnações especiais. E o que seria uma reencarnação especial? Uma reencarnação necessária, uma reencarnação obrigatória para que possamos, de algum modo, resgatar os erros cometidos repetidamente.
Então, um instrutor espiritual daquela colônia recebeu a visita de 2 espíritos amigos que estavam zelando pela gravidez de Cesina e acompanhando o reencarne de Jonas. E foram até o instrutor espiritual e disseram: existe um perigo muito grande, tentamos demover Cesina do desejo dela de abortar, mas ela já está com tudo pronto. Ela irá hoje à noite em uma clínica para cometer o ato. E aí o instrutor falou assim: mas Jonas precisa reencarnar. Está tudo combinado, está tudo acertado. Ele precisa ficar na Terra 8 anos ao lado dela, e durante esse período é necessário que haja um resgate importante entre ambos. E os amigos espirituais se entreolham e dizem assim: mas está difícil. Ela está decidida, está com dinheiro, está com tudo certo para que ela possa fazer o aborto. E aí o mentor espiritual diz assim: não, esse é um tipo de reencarnação necessária, aonde o livre-arbítrio dela não pode se opor ao que foi combinado. Ela, antes de reencarnar, ela combinou, ela aceitou ser mãe dele. Então, e agora eu vou colocar uma frase de minha avó, como se fosse o mentor falando: o combinado não é caro, ou seja, ela tem que cumprir com aquilo que ela combinou conosco. E aí os espíritos amigos, trabalhadores dessa colônia, insistiram com ele: mas ela está irredutível, já falamos tanto, já apelamos tanto. E ele diz assim: bom, após o almoço, vocês provocam nela um sono hipnótico. Façam que ela durma profundamente. E aí tirem ela do corpo e tragam-na aqui, para que eu possa conversar com ela. E assim eles fizeram. Após o almoço, olha a intervenção dos espíritos em nossas vidas. Os espíritos interferem muito mais do que a gente possa imaginar. É a questão 459 de O Livro dos Espíritos. E aí, após o almoço, os espíritos responsáveis pela reencarnação de Jonas dão um passe de tal forma, manipulando vontade e energia, fluidos, e ela teve um sono muito profundo e dormiu. Dormiu e eles conseguiram tirá-la do corpo e levaram-na para a colônia espiritual. E lá, quando lá chegou, o instrutor, o responsável por aquela colônia, aplicou passes nela, que ela acordou e com a mente bem desperta. Ele despertou a mente dela de tal forma que ela pudesse entender o assunto que iria tratar. E ela abriu os olhos, reconheceu nele o instrutor com o qual ela havia conversado anos antes dela voltar à Terra, e disse: o senhor, eu lembro do senhor, muito bem. E aí ele já foi direto ao assunto, cortou a curva e foi na reta. E disse assim: Cesina, Jonas precisa reencarnar. Combinamos isso. Lembra que a gente conversou sobre isso? Lembro. Lembra que você aceitou ser mãe de Jonas? Sabe da necessidade disso? Quer que eu lembre a você dos erros cometidos no passado e que a obrigam a ser mãe dele? E ela disse: não precisa lembrar não, que eu já sei o que é. Então, Cecília, você volta para o corpo e você vai ligar para a clínica e vai desmarcar o procedimento nefasto. Levaram ela de volta, ela acordou e falou para a amiga com a qual ela vivia: eu tive um sonho tão estranho, eu acho que eu não vou me dar bem nesse aborto, eu vou ligar para a clínica e vou cancelar. E assim ela fez de tal forma, cancelado o procedimento, e Jonas reencarnou.
e viveu os 8 anos de sua existência conforme havia programado. Daí, uma conclusão muito rápida e lógica é que o nosso livre-arbítrio tem limites. E o limite está dentro da lei de causa e efeito. Uma lei do qual a gente não pode escapar. É a lei que diz dos nossos limites, daquilo que é importante para nós. E nós, muitas vezes, crianças espirituais, não conseguimos entender o que realmente é importante para nós. Fazemos uma birra como uma criança pequenina na porta de uma loja de brinquedos, quando os nossos pais levaram dinheiro para uma bola e a gente quer um autorama, a gente quer algo muito mais caro, e não havia condições de algo mais caro, e sim aquilo que podia. Então, dentro da lei de causa e efeito, do qual nós que somos espíritas, e não simpáticos à causa espírita, para aquele que não se diz espírita e não aceita todos os ensinamentos espíritas, não pode dizer-se espírita. Honestamente, ele tem que dizer simpático à causa espírita, porque é espírita até onde convém. Então, honestamente, não é assim que funciona. Nós devemos nos dizer espíritas e aceitar todas as verdades, os ensinamentos contidos, em especial no Livro dos Espíritos e depois das outras obras, as obras de Allan Kardec e nas obras subsidiárias. E nós percebemos, nesse período que nós estamos vivendo de uma grande transição, e às vezes as pessoas perguntavam, mas não existe nenhum sinal de que a Terra vai entrar em transição, vai existir um grande momento? A misericórdia de Deus, a misericórdia divina é tão magnânima que permitiu que, através do evento da pandemia, houvesse um marco do qual vai sair um novo normal. E o novo normal vai nos ensinar muita coisa. Vai nos ensinar, por exemplo, dentro do ensinamento que o Espiritismo nos dá, que nós não devemos ter um apego àquilo que é perecível. O apego aos bens terrenos é o que dá um dos maiores problemas quando nós chegamos no mundo espiritual. O apego àquilo que a gente acha que é o mais importante. De tal forma que muitos espíritos conseguem plasmar, pelo seu apego, aquilo que para eles era importante. E são reconhecidos facilmente pelos seus cobradores do mundo espiritual, além de outros fatores, como, por exemplo, um anel que ele tinha uma predileção especial, e quando foi para o mundo espiritual, o desejo de ter o anel foi tão grande que ele plasmou em seu dedo o anel. E aquele anel que ele acompanhou durante toda a existência, ele fica ali. Ele fica ali plasmado e é como uma carteira de identidade. E assim somos mais facilmente reconhecidos por aqueles que nós temos dívidas a serem resgatadas e estão no mundo espiritual, muitas vezes de espreita, aguardando a nossa chegada. E nós entendemos, então, começamos a tirar as conclusões de que tornar-se espírita, dizer-se espírita, vai muito mais além do que frequentar uma casa espírita, do que fazer parte de grupos espíritas, do que grupo de estudos, ou agora, modernamente, assistir às reuniões virtuais. É algo que vai mais além, porque provoca em nós grandes mudanças e vai de encontro, vai complementar aquilo que Paulo de Tarso nos ensinou. Quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem conhece os ensinamentos que a doutrina espírita proporciona, não pode continuar a ser o mesmo homem antes da doutrina espírita. Assim como haverá um novo normal pós-pandemia, há um novo homem, uma nova mulher, pós dizer-se espírita. Então a pessoa pergunta assim, você é espírita há quanto tempo? E a gente vai lembrar do primeiro dia que a gente entrou no centro espírita. Não foi ali. Ali a gente começou a conhecer a doutrina espírita. Podemos nos dizer espíritas quando o espiritismo sai de dentro de nós. São os passos que tem que cumprir. Primeiro, o espiritismo entra em nós.
Segundo, nós vamos nos permitir, vamos autorizar que o Espiritismo nos amance, nos evangelize, mude o norte de nossas vidas, faz com que as mudanças necessárias sejam operadas. Isso demora um tempo. E aí, quando nós começamos a ser mais misericordiosos, começamos a ser mais indulgentes, começamos a ser mais caridosos, começamos a ser mais econômicos no reclamar e pródigos no agradecer, nós começamos a entender que a partir desse momento, quando o Espiritismo sai de nós, aí sim nós podemos nos dizer espíritas. E só cabe a cada um de nós se julgar ou não espírita. Até então, quando algum ponto básico do conhecimento da fé espírita ainda nos incomoda, nós podemos nos afirmar que somos simpáticos à fé espírita. Mas adeptos da doutrina espírita, esse é quando nós aceitamos na totalidade dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Recentemente, tive a oportunidade de acompanhar uma série pela TV, aonde conta a história de uma rainha que teve que abdicar a tudo, porque ela não podia mais ser ela tinha que ser a rainha. Ela não tinha opiniões próprias, ela tinha a opinião da coroa. E chegou um momento em que ela teve que dizer, e ela num desabafo ela disse que ela queria ter momentos de liberdade, queria ser ela, somente ela, e ela não podia ser, porque ela tinha o dever de ser a rainha. Quando nós lembramos de o dever, existe uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo que se intitula assim, O Dever. E ali os espíritos superiores responsáveis pela organização do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec escreveu em um mês, quando estava de um recesso para cuidar de sua saúde, ele em um mês descansando escreveu o livro Consolador, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele organizou e escolheu a dedo as mensagens que ele iria colocar ali, e com base nas bem-aventuranças do Evangelho, ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, dando aí a certeza para todos nós de que o Evangelho, ou melhor, que o Espiritismo é de Jesus e que segue o Evangelho em sua totalidade e não algumas partes, tão somente. Ali na mensagem O Dever, o Espírito que o dita fala de maneira muito clara das responsabilidades que temos perante nós, quando nós voltamos à Terra, perante a divindade, perante o outro. E diz que o dever deve sobrepor as nossas vontades pessoais. Então, se nós temos o dever de amar, perdoar, sermos indulgentes e misericordiosos, sermos co-participantes da grande obra, a construção de um mundo novo, por que a omissão? Então, nesses dias onde as barreiras da intolerância religiosa começam a ruir e criaturas de diversas concepções religiosas se unem para, no movimento de solidariedade, de fraternidade, socorrerem aqueles que passam fome em todo o mundo, nós percebemos que temos o dever de sermos solidários, de sermos fraternos, de amarmos verdadeiramente a todos aqueles que passam por provas muito mais difíceis do que a nossa, a termos a real noção de que tudo aquilo que nós fazemos vem para nós. E aí nós lembramos de uma mensagem constante no livro O Céu e o Inferno, que fala de uma mulher que tinha para si, escolheu para si o dever de trabalhar incessantemente em favor do próximo. Era o prazer dela trabalhar em favor do próximo.
estava sempre envolvida nas obras de benemerência, obras de caridade. E só permitia a ela um prazer da terra. Ela gostava muito de música clássica. E ela se permitia, de maneira muito especial, a ouvir apresentações de violinos. E de quando em vez ela tinha que pegar um trem da cidade onde morava, lá na Europa, para se deslocar para outras cidades para assistir apresentações de violino. E ela desencarnou. E Allan Kardec a convidou a trazer o seu depoimento. E está lá na parte do Céu e Inferno, Espíritos Felizes. E diz assim, Allan Kardec pergunta, como foi o seu despertar no mundo espiritual? Como que você acordou no mundo espiritual? Ela diz assim, eu acordei com uma orquestra de 300 violinos, tocando a música que eu mais amava na Terra. Olha a alegria de um espírito ser acordado dessa forma. Por quê? Porque ela levou a sua vida inteira na Terra fazendo bem, ocupando-se em diminuir a dor do próximo, envolvida na caridade, preocupando-se com o bem-estar do outro. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar abundantemente. Que os bons espíritos possam estar conosco. Que o teu anjo de guarda possa estar sempre conectado contigo ou você, se esforçando para se conectar com ele. E dele receber toda a ajuda necessária para passar por esse processo pandêmico e nesse novo mundo pós-pandêmico. Você realmente, sabendo da lei de causa e efeito, se comprometer com o lema fora da caridade não existe salvação e ocupar-se com o bem-estar do próximo. Muito obrigado, muita paz a todos.